Vamos então começar aqui sobre linguagem emocional da dependência. Ok, vamos lá. Primeiramente, vamos entender o que é linguagem emocional. Aí depois, Vi, você fala o que é emoção, Tá. ok? Tá? Porque é linguagem emocional e o que é emoção, né? Você vai Então, entender. o que é linguagem emocional, amor? Vamos De começar maneira assim. resumida, querida irmã, printa essa tela aqui, printa essa lousa, tá? Para depois você Tá. estudar. Claro que nós vamos deixar esse material para mais para frente disponível, mas já printa aqui para você não perder. Isso A aí, linguagem vai. emocional nada mais é do que uma forma em que nós expressamos as nossas emoções. Isso. Então, se você não consegue ganhar dinheiro sozinha, sempre precisa do marido e isso te dói porque você não consegue contribuir em casa, você tem uma emoção negativa, uma emoção de dor, frustração, impotência por não conseguir ganhar dinheiro e vive Ok. dependente financeiramente. Então, é um exemplo, tá, queridas? Então, a linguagem emocional é como eu expresso a minha emoção diante da vida, diante dos problemas, diante dos relacionamentos, diante de tudo. E Então, é, e é uma linguagem padrão, né? exatamente. Então, veja, vocês vão entender que todo mundo, cada mulher tem um sofrimento emocional. Ó, Talvez, rapidinho, tá. vocês que nos assistem, você tem um sofrimento emocional. Só que eles sempre têm uma origem igual e um padrão de funcionamento. Isso, é isso mesmo. Então, assim, ó, vamos trazer um exemplo. Nós estamos falando da dependência. É. Então, é aquela mulher que, em sua linguagem emocional, demonstra dependência. Isso. Ah, tá. Mas falando da linguagem emocional, é uma forma que expressa emoção. Isso, é uma forma que expressa emoção. E nós Agora, falamos aqui que é um padrão de comportamento. Ou seja, essa mulher vai sempre trazer esse mesmo padrão uhum. de dependência, independente dos tipos de relacionamento que ela vive. Isso. Mas aí depois de falar sobre como é que é a linguagem emocional da dependência. Ah, tá. Você, Esse é você o, quer esse é o geral, Ok, então você quer né? trazer mais definições. Isso. Tá Então, bom, a vamos linguagem lá. emocional é como você expressa suas emoções. Ok. Vi, o que é Hum. emoção, Gente, né? emoção vem do latim ex movere, que significa justamente mover para fora. Ou seja, é a resposta que você dá mediante o estímulo que você recebe. Sim. Então, aqui a linguagem emocional da dependência, ok? Você vai ter um padrão de comportamento em todos os estímulos que você viver. Isso. Seja no trabalho, seja no casamento, seja em meio aos familiares. Então, é um padrão. E isso é justamente a emoção também. A emoção é como você se comporta, é como você se movimenta para fora. Por Isso. isso que é a linguagem emocional. Essa linguagem, esse padrão de comportamento que você externa. Então, eu tenho um padrão de comportamento que é dependente, mas eu acho que é bom trazer exemplo para ilustrar Nós vamos também. trazer também. Isso. Então, assim, ó, é um padrão de comportamento dependente em todos os sentidos. E a emoção é justamente isso, é esse movimento para fora. Isso. Emoção que você é diante de um estímulo, você Qualquer estímulo. joga para fora. Isso. Então, a dependência, ela é uma linguagem emocional de um apego excessivo a alguém ou alguma sensação ou algum prazer. É um apego Sim. excessivo. Seja uma pessoa, seja a coisas, a dinheiro, a prazeres. Dependência é um apego. E falando de dependência, eu vou trazer aqui um exemplo. Ok, então a gente falou que emoção é esse movimento para fora. É como Isso, eu devolvo para o mundo o estímulo que eu recebo. E exatamente. aí você agora trouxe que esse padrão de movimentar-se para fora é dependendo do outro. Muito Exatamente. bom, muito bom. E, claro que nós vamos entender que a linguagem emocional da dependência, querida irmã, ela surge do primeiro dia de vida ao primeiro ano. É o que nós chamamos o traço de caráter oral, Então, espera aí, ó. tá? Onde começa este padrão de comportamento? Da linguagem de dependência emocional. É, aqui já está ali, né? Já, Linguagem né? emocional da dependência. Isso. Onde começa esse padrão de comportamento? A origem está no primeiro dia de vida ao primeiro ano, tá? Por que que é primeiro dia e primeiro ano? Quem é que tem um apego com a figura da mamãe? Quem é que se apega, que não sabe viver sem a mamãe, que precisa da mamãe, que se acorda, se percebe sozinho? Sem a mamãe, chora desesperadamente. Quem é, queridas? Quem é? Bebê, né?
Bebê depende. Então, as mulheres que têm uma linguagem emocional da dependência, querida irmã, a origem desse teu problema é lá do primeiro dia ao primeiro ano. Mas, Dulce, eu não me lembro de nada. Claro que não. Mas o fato é que a dor de não ter a mãe por perto, ou seja, o trauma, aquele impacto emocional de se ver sozinho, sem a mamãe, aquilo te gerou um vazio. Esse vazio, agora adulta, você coloca outras coisas para preencher. E aí vem várias dependências. Dependência emocional, apego excessivo a um relacionamento. Uhum. Dependência financeira, apego excessivo a alguém que me banque, que me dê dinheiro, que me dê o que comer. Dependência de vício de álcool e droga. Preciso de algo que me dê prazer. Ó, tô dependendo de algo, ó. Eu não consigo viver sozinho sem depender de alguma coisa. Vamos trazer um exemplo? Vou trazer um exemplo. Tá. Eu vou trazer de uma aluna que nós temos ali no método, e essa aluna que nós tivemos, no caso, ela tinha uma dependência emocional muito grande do namorado. Ela teve um filho com esse namorado, e ela dizia uma coisa, no começo, é um relacionamento abusivo, porque ele me trai, ele me trata muito mal, não tinha agressão física, mas era Uhum. um abuso psicológico. E ela dizia o seguinte, só que, Dulce, eu não consigo me desvincular desse relacionamento, eu já estou em depressão. Por quê? Porque ele me trata muito mal, me trai demais, só que tem um detalhe, eu não sei viver sem ele, eu tenho medo de ficar sozinha. Querida, quando ela pôde entender que ela estava ali, presa em uma situação, do primeiro dia ao primeiro ano, ela já começou, puxa, então quer dizer que começou ali. Começou ali. Então, a linguagem emocional dela, como que ela sempre se via na vida com esse rapaz? Na verdade, foi com esse rapaz o problema. Teve depressão porque era uma dependência emocional. E dependência emocional vai para dependência financeira. Cuidado, se você depende financeiramente de alguém, você tem dependência emocional. Então, a linguagem da dependência emocional para essa cliente, como que ela expressava essa linguagem, minhas irmãs? Hum. Não consigo viver sozinha. Esse Hum. relacionamento é doentio demais, me faz mal, mas eu não consigo colocar distância. Eu preciso dele para viver. E outra, Dulce, se ele for embora, como é que eu vou comer? Porque ele que trabalha, ele faz tudo, ele que banca a casa. Como que eu faço numa situação dessa? Veja, dependência emocional, esse apego excessivo que essa mulher teve com esse homem, quando a gente vai agora entender mais a fundo, teve um problema muito importante com a função da mãe. Sabe por quê? Porque a mãe abandonou essa menina, que é, no caso, a cliente, né? A abandonou quando criança. Aham. Esse abandono, ela foi criada então pela avó, mas ela sempre sentia aquela dor no coração por não ter a mãe por perto. Esse abandono que foi feito logo que ela nasceu, foi a raiz, a sementinha plantada no coração dela, na vida dela, para que ela se tornasse uma dependente emocional. Porque como ela não teve ali aquele vazio preenchido pela mãe, como que ela faz hoje para se preencher? Ela se relaciona com pessoas a nível doentio. Ela se relacionou com este homem que abusava dela, mas ela não conseguia se desvencilhar, porque ela estava, na verdade, querida irmã, regredida na dinâmica infantil. Quem está com essa linguagem emocional da dependência está na dinâmica infantil, não está adulta na vida. Dulce, mas eu dependo do meu marido. Veja bem, como que você depende? Você consegue hoje trabalhar, sair para trabalhar e conseguir o seu dinheiro sozinha? Você consegue sozinha se virar, querida irmã? Porque se você consegue, ótimo, tranquilo. Puxa, hoje eu estou em casa porque em comum acordo nós tivemos um filhinho, vou ficar aqui até 6 meses, né? Até o bebê completar 6 meses. Tá ótimo. Uhum. Depois disso, você consegue, irmã? Porque o problema da mulher que é dependente emocional, ela traz vários obstáculos. Ou ela tem uma crise de pânico, ou ela tem algum problema de saúde, ou ela não consegue emprego, porque o Brasil está em crise, porque não arranja emprego nenhum. Na verdade, não é que ela não arranja emprego nenhum porque ela tem algum problema, é porque ela está dependente emocional. É muito mais emocional. E, emocionalmente, se ela tem algum problema no corpo, ou alguma ansiedade, no caso, sabe o que vai acontecer com ela? A mente dela vai fabricar esse processo doentio para que ela permaneça nessa dependência. Queridas, não se engane, o seu corpo responde à sua mente.